gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Débora Amaral e esse é mais um História Cronológica. Pois bem, hoje a gente vai falar dele, que foi um governador muito peculiar aqui em Alagoas, porque ele foi o nosso primeiro governador que não veio aí dessa origem do açúcar. Hoje em dia tem uma avenida que é assim, ó, levemente movimentada com o nome dele. E sim, a gente está falando do Sebastião Marinho Muniz Falcão, ou melhor, do Muniz Falcão. Então vamos lá começar essa história com o nascimento dele, né? Ele nasceu no dia 6 de janeiro de 1915, em Ariripina, no Uricuri, lá em Pernambuco, ou seja, aqui pertinho, né? Pernambucano. Pois bem, ele era filho do seu Lídio e da dona Floripes. E aí já começa a parte interessante da vida dele. Porque diferente de todos os governadores, que a gente já falou aqui no canal, inclusive, que vieram antes dele aqui em Alagoas, ele não vai ter essa origem assim exorbitante de dinheiro, tá? Então isso é bem interessante. A família dele é uma família tradicional, mas é uma família tradicional porque um ancestral dele tinha lutado na Guerra do Paraguai e eles tinham a bandeira imperial. Então, como eles tinham isso, as pessoas conheciam, digamos assim, aquela família. E foi uma família que ela conseguiu se expandir para além, assim, de Pernambuco. Era um sobrenome forte, mas não era um sobrenome que tinha dinheiro. Esse é um ponto interessante. Porque mesmo sem ter dinheiro, os pais dele sempre valorizaram muito essa questão da educação. Então, em 1926, quando ele tinha apenas ali 12 anos, ele é mandado para estudar no Crato, no Ceará. E esse é um ponto importante, porque quem era o responsável pela escola na época era um padre, e o nome desse padre é Francisco Pita. E Francisco Pita, no início do ano seguinte, logo no início de 1927, manda uma carta para o seu Lídio, né, para o pai do Muniz Falcão, dizendo que o filho dele teria um futuro promissor. Ou seja, ele tinha acabado de chegar na escola e o menino já estava se destacando. Então ele sempre teve essa característica assim intelectual, essa característica mais resiliente, mais estudiosa. Esse é um ponto da personalidade assim bem interessante, né, do Muniz Falcão. Pois bem, foi passando ali, a gente chega mais ou menos em 1933, nessa época ele estava em Salvador, e ele entende que ele não tem grana, como eu falei, né, suficiente para fazer faculdade. Que antes, hoje ainda é um privilégio, mas antes era mais restrito ainda quem conseguia chegar nesse grau de educação. Então ele meio que aceita essa realidade inicialmente e resolve ir para o Rio de Janeiro, onde ele vai ser cabo. E aí ele vai subindo de patente, ele se torna sargento. E um ponto interessante dessa chegada dele no Rio de Janeiro é porque ele vai combater, né, ele vai lutar contra a insurreição comunista. E aí eu vou ter que fazer um preto e branco aqui, né, neste momento, para a gente questionar o nome insurreição desse movimento. Mas aí isso fica para Débora, professora de História do Brasil, e depois no próximo vídeo a gente esclarece um pouco mais sobre esse tema. Aí fecha essa observação e a gente volta. Enfim, mas desse militarismo dele tem uma coisa muito interessante, porque ele vai ter características muito centrais e que vão influenciar, como eu falei, no governo dele. Então ele vai ter a questão da disciplina, ele vai ter outras questões, assim, como o nacionalismo e o tenentismo, que inclusive são movimentos que estão aqui, né, bem casadinhos, e esse é um ponto importante. Pois bem, só que ele teve uma saúde sempre muito frágil, ele sempre foi tratado assim. Na maioria dos livros que eu li relatando sobre ele, já falam sobre as questões que ele tinha de saúde desde muito cedo. Então, em 1937, ele não conseguiu continuar no serviço militar justamente por essa questão, assim, de saúde. Então, em 1937 tem uma coisa importante acontecendo no Brasil, que é o quê? O Vargas, que eu não aguento mais falar dele nesse canal, decretou intervenção federal, né, o que deu início à ditadura varguista, ou à Era Vargas, que vai de 1937 até 1945. Né, esse ponto aqui importante da nossa história. Só que aí, o que é que acontece? O Vargas, apesar de ser uma pessoa muito dúbia e de ter muitas coisas ruins, né, ele fez algumas coisas que foram interessantes, como a DASP, que é o Departamento de Serviço Público, que por vezes funcionou de modo a censurar, tá? Mas que também trouxe uma questão burocrática para o serviço público, não no sentido negativo, mas no sentido de que antes disso, as relações de quem tinha algum cargo público, algum cargo na prefeitura, eram sempre assim pessoas muito próximas, digamos assim, da família, de quem estava ali no poder. A partir de agora, ele tenta institucionalizar mais, ter mais concursos públicos. Então a gente diz que a gente sai de uma administração bem patrimonialista, porque misturava o que era público com o que era privado, e vem para algo mais burocrático. É nesse momento que o Muniz Falcão vai passar em um concurso por conta da DASP e vai assumir um cargo no Ministério do Trabalho.
Desse cargo que ele assume em 1937 no Ministério do Trabalho, ele começa a ser delegado regional do trabalho. Aí ele vai para Sergipe, depois ele passa um tempo no Recife, e lá em Recife é onde ele começa, inclusive, a faculdade dele, a graduação dele em Direito. Enfim, em 1942, ele é chamado para vir para Maceió, ou seja, ele chega aqui em 1942 e ele não é alagoano, apesar de ter feito bastante por Alagoas. E aí, nessa chegada dele, é porque o outro delegado regional do trabalho, que era lotado aqui, né, ele sofreu com agressão. E aí ele estava afastado, porque estava com essa licença de inquérito de agressão, e o Muniz veio ficar no lugar dele. E percebam que o delegado regional do trabalho aqui em Alagoas não vai ser uma coisa muito benquista, porque eu estou falando de uma sociedade altamente coronelista, uma sociedade que não quer respeitar essa mudança assim do tempo, que saiu dessa questão do açúcar e está transitando mais para o mundo têxtil, para o mundo industrial, onde agora a gente vai começar a ter uma legislação trabalhista, né? E aí não quer respeitar. E aí o delegado regional do trabalho tem que te obrigar a respeitar essas coisas. Então, obviamente que ele não foi, essa chegada dele, assim, não foi tão benquista por quem era dono, assim, desses meios de produção que vigoravam aqui em Alagoas na época. Tanto que ele é meio que, assim, convidado a se retirar em 1942, quando quem estava no poder sai, né? Mas acaba todo esse processo, quer dizer, gente, desculpa. Em 1945, ele dá essa saidinha daqui de Alagoas. Mas quando é em 1947, o Silvestre Péricles, que já tem vídeo sobre ele aqui no canal, que também era Góes Monteiro, tá? Vamos passar esse pano. Ele era Góes Monteiro, mas ele brigou com todos os irmãos, assim, basicamente. E o Silvestre Péricles, assim como o Muniz Falcão, eles tinham uma questão do populismo um pouco similar. E daqui mais pra frente eu vou explicar melhor essa história. Mas enfim, o Silvestre, enquanto governador, chamou o Muniz para retornar e para retornar como delegado regional do trabalho. Aí, se o povo já não gostava dele, quer dizer, o povo elite, né? O povo gostava. Já não gostava dele, agora que não vai gostar mesmo. Porque ele vem como delegado regional do trabalho mesmo e ele ajuda no processo de legalização dos sindicatos. Ele ajuda na instituição de federações. Nesse momento, ele ajuda também no processo com SESC, SESI, SENAI. E Débora, qual era a função dele? A função dele era chegar nas fábricas. Tem uma fábrica têxtil muito interessante nessa época, que é de Fernão Velho. E aí, inclusive, essa relação dele com os sindicatos, com o povo, é uma relação tão extensa, tem tantos trabalhos acadêmicos e tantos livros sobre isso. E os operariados têxteis daqui de Alagoas também são tão importantes que se eu fosse colocar nesse vídeo, esse vídeo ia ficar muito longo. Então esse vai ser o assunto do próximo vídeo, como funcionou a questão das fábricas têxteis e dos seus operários entre 1950 até 1964. Então já deixa aí, fica assim, assina, né, o canal, vai dando uma olhada, porque o próximo vídeo vai ser bem interessante também. Enfim, então ele ia até esses locais para ver se a legislação estava sendo cumprida, no sentido de se as pessoas estavam recebendo hora extra, se as pessoas estavam cumprindo o descanso, né, semanal remunerado, se as pessoas estavam tendo direito às férias, ele ia fazer isso. Obviamente, se você está numa cidade coronelista, onde você vem de um processo de escravização ainda muito recente, essa sociedade está mudando e agora eu já não tenho aquilo como posse, mas eu tenho que pagar algumas coisas ou eu tenho que cumprir minimamente alguns requisitos, é óbvio que eu não vou gostar de você que está me impondo isso, né? Então, assim, ele sofreu muito com esse processo. Mas vamos lá, que aqui o Brasil está mudando muito, né? Então eu tô aqui em 1947, que é nessa volta dele, e aí chegamos em 1950. Pense numa década que o Brasil mudou, foi a década de 1950. Por que o Brasil muda tanto nessa época? Porque é a primeira vez, por exemplo, que a população urbana vai ultrapassar a população rural. Tem muita coisa acontecendo aqui. E como eu já falei, a gente está transitando desse hábito mais do campo e está vindo mais para a vida urbana. E nesses momentos tem uma coisa muito interessante que surge, que é um fenômeno de vários países, que é o populismo, que a gente transita entre o político partidário e o político de massas. O populismo ele surge muito nesse contexto de transição para uma sociedade industrial. Não que necessariamente o Muniz fosse populista, mas na minha visão, vamos dar aquele momento a opinião, ele tinha muitas características, tá? Tanto ele como o Silvestre tinham bastante características assim de populismo.
Só que o Silvestre, como eu falei já no vídeo dele que tem aqui, ele se radicalizou muito. Se radicalizou muito na forma de lidar, na forma de brigar. Também teve a questão de tiro, né? Na vida do Silvestre, assim, tem toda uma questão um pouco mais violenta. Então, teve até um afastamento dele como Muniz nesse período e ele não tinha força, digamos assim, para um próximo pleito. Mas ele achou tanto que ele fosse vencer, aí que ele não deu muito valor não para o que poderia vir depois. E aí o que veio depois conseguiu se utilizar da mídia, que estava começando a ficar mais forte nesse período de 1950, né? E conseguiu ganhar, que foi o Arnaud de Melo. Mas falando sobre pontos aqui de mudança na década de 50. Vamos lá. No início dessa década, Alagoas tinha 37 municípios. Alagoas vai terminar essa década com 69 municípios. No início dessa década, Alagoas tinha ainda um pouco da liderança do açúcar, mas ela vai perdendo fortemente essa liderança para o açúcar. E aí uma colinha. 2000 anos depois. Ah, tá, o número de migração. E que no início dessa década o número de migração era menor, mas que começa a aumentar justamente porque a gente parte assim muito das cidades e começa a ir para São Paulo. Muitas cidades do Brasil fizeram esse tipo de movimento migratório. Tá, Débora, e onde é que tá o Muniz nesse momento? Já que quem ganhou foi o Arnon, o Muniz nem se candidatou, tá, gente, para ser governador. Em 1950 ele estava iniciando a vida política dele. E ele vai iniciar essa vida política dele como deputado federal. Ele vai vencer, certo? E aí tem uma coisa interessante, porque ele não vai ter uma votação expressiva, mas vai ser uma votação suficiente para colocar ele ali nesse início da vida política. Em 1951, ele assina uns documentos bem interessantes. E aí você acha essa referência no serviço de informação, né, da ditadura, o que é terrível. Mas para vocês verem que o Muniz estava também nessa lista. E aí eu achei que ele tinha assinado, em 1951, um documento pela libertação da Elisa Branco, que era militante na época. E em setembro do mesmo ano ele assina mais um documento que é pedindo para que o Brasil restabeleça as relações diplomáticas com a União Soviética. Débora, você está me dizendo que o Muniz é militante, alguma coisa assim? Não, eu não estou dizendo isso. O que eu vejo enquanto leitura assim, do Douglas Aprato, dos TCCs e de tudo que foi feito para formar esse vídeo, é que ele era uma pessoa mais responsável que os outros governadores que tivemos, assim, e que ele era uma pessoa socialmente mais ligada por ter sido delegado regional do trabalho. E que não necessariamente ele era militante ou algo do tipo. É bem diferente, tá, gente? Você ser consciente de você ser militante, não que o militante não tenha consciência. Não é isso que eu estou dizendo, mas que há um limbo e às vezes sistemas ditatoriais tentam encaixar tudo aquilo que é contra eles em um outro bolo e esse não é o caso do Muniz, ok? Enfim, vamos lá, seguindo essa história. Isso foi em 1950. Quando chega em 1954, ele vai conseguir se reeleger para deputado. Só que, meu amor, dessa vez ele simplesmente foi o mais votado. E aí, como foi que ele ficou conhecido como deputado? Ele ficou conhecido pela sua Ele ficou conhecido pela sua assiduidade. Ele ficou conhecido por apresentar diversos projetos, pelo seu funcionalismo civil e militar, em prol do funcionalismo civil e militar. Então ele fez parte da Comissão de Justiça, ele fez parte da Comissão do Vale do Rio São Francisco, ele fez parte também da Comissão da Legislação Social. Então ele era assim uma pessoa muito atuante dentro da Câmara. Isso fez com que em 1955 ele tomasse a decisão de se afastar da Câmara para poder competir aí no Executivo, quer sair do Legislativo e ir para o Executivo, para ser governador. Só que aí tem muita coisa nesse meio tempo, porque o que é que acontece aqui? Ele era pernambucano, ele não tinha uma família com grana, né? E ele não era benquisto por ter sido delegado regional do trabalho. Então ele não teria o mínimo apoio da elite, assim, para conseguir chegar a um cargo de governo, né? Só que o que é que ele tinha ao lado dele? Ele tinha os sindicatos, uma parcela significativa do povo, né? E ele tinha o PSD, que era um partido nessa época muito importante, que era contra a UDN, né? Então esse era um ponto importante. E do outro lado dessa disputa estava o Afrânio Lages. E nem o Arnon de Melo, que era governador na época, queria que o Afrânio Lages fosse. Por que não queria? Pelo passado fascista de Afrânio Lages.
Arnaldo de Melo não achou que era uma boa. Mas como o Muniz não tinha essa grana toda, ninguém deu muito valor assim não, que ele iria ganhar. Inclusive, o pessoal que não gostava dele tinha mania de chamar ele de forasteiro. Enfim, mas ele vence, porque o PSD era muito forte nessa época, o apoio popular ajudou nesse processo e em 1956 ele vai assumir aí o governo de Alagoas. E como ele era, né, uma pessoa antes da Assembleia Legislativa e ele era assim muito presente, então no início do governo ele ainda tinha assim a maioria, digamos assim, do apoio, né, das câmaras, o que ajudava ele a governar. Só que aí as coisas vão mudando. E por que as coisas vão mudando? Digamos que assim que ele entrou no governo, ele recebeu uma batata bem quente. E essa batata bem quente foi: aqui em Alagoas a gente tinha passado por um período de estiagem prolongada. A gente estava com esse processo de imigração muito forte. Teve uma queda também no número de exportação, já que a gente perdeu essa potência, né, do açúcar e tal, que nunca foi potência, né, pra gente, pro povo mesmo. Enfim, do açúcar. E tinha um número muito alto de sonegação de impostos nessa época. Então, tinha uma dívida também que ele recebeu do governo do Arnaldo de Melo. A casa estava toda bagunçada. E o jeito que ele achou de consertar as coisas foi pegando 2%, digamos assim, do que iria para o açúcar, o fumo, para a indústria têxtil, e iria investir isso na economia, na saúde e na educação. O nome disso que ele tentou fazer foi Taxa Pró-Economia, Saúde e Educação. Aí você mexeu no bolso. E aí ele mexeu no bolso, né? E o pessoal da Assembleia Legislativa começou a ficar contra ele, porque claramente a maioria ali, a gente tá falando de Teotônio Vilela, de Eusébio Cardoso, vinham de famílias que tinham essas posses. E ele estava mexendo diretamente nisso, e não que fosse uma quantia significativa para eles, mas era uma quantia que seria significativa para essas áreas aqui no estado. Esse é um ponto importante. Então, dali, ele já perde um apoio fundamental naquele processo de governabilidade. E aí as pessoas já querem tirar ele do poder. Só que aí isso vai andando até que a gente chega no dia 7 de fevereiro de 1957, onde lá em Arapiraca é assassinado o deputado Marquês da Silva. E o Marquês da Silva, quem foi considerado mandante, assim, quem que matou ele, foi o Claudenor Lima, que também era deputado. E como o Claudenor apoiava o governador, que era o Muniz Falcão, quiseram associar a morte do Marquês da Silva ao governador. E aí tem uma passagem muito interessante no livro do Douglas que ele fala sobre a personalidade do Muniz e como ele não tinha muito essa questão violenta, que é tão cultural, né? Assim, o cultural foi construída, mas não deixa de ser cultural aqui no Nordeste e aqui em Alagoas. Que não faz o mínimo sentido essa associação. Mas sabe quando você tá brigado com alguém e você quer qualquer motivo para tirar ela do poder? Foi mais ou menos isso que a gente viu acontecendo aqui. Enfim, então, e fora que era super comum, né? Apesar de não ser normal, mas era super comum disputas políticas no Nordeste, em Alagoas, terminarem em tiro. A gente tem a família Malta, a gente tem a família Cavalcante, para falar um pouquinho assim sobre isso. Enfim, Oséias Cardoso, inclusive, que eu já acabei de citar aqui, né? 2 dias depois do assassinato do Marquês da Silva, vai fazer uma denúncia, um pedido de impeachment para o Muniz Falcão, falando que ele estava sendo conivente com a violência contra os opositores partidários, falando que ele não estava sendo bom para o bom funcionamento da Assembleia Legislativa, que tinha virado um ambiente muito violento. Enfim, e todo esse processo de impeachment costuma demorar muito, né? Mas a gente já viu aqui no Brasil que quando querem, as coisas... Que quando querem, as coisas são, né, levemente rápidas. Enfim, acabou que por um sorteio ali, o Teotônio Vilela, que também era opositor, até porque nessa época a maior parte da Câmara, eu acho que era tipo 22-11, assim, era contra mesmo o Muniz Falcão, ficou como relator do processo. Em menos de 2 dias eles leram, acolheram. Nesse meio tempo, um professor da UFPE, o Glauco, ele deu um parecer dizendo que não fazia sentido esse impeachment, que era para o Muniz tentar botar um mandado de segurança. Só que para ele botar esse mandado de segurança, ele precisava de uma decisão, né? E aí vem uma pausa que o que é um mandado de segurança? É quando alguém abusa do poder e você tem um direito que está ali líquido, que está ali certo, no sentido de que tem documentos para comprovar o seu direito, você coloca um mandado de segurança. Só que para isso você tem que ter esse documento, essa prova pré-constituída. Aí o que fizeram? Foram distanciando
foram distanciando de tomar essa decisão para formar esse documento, digamos assim, que a gente vai chamar de acórdão. Explicações bem básicas aqui, tá? Enfim, e foram distanciando tanto para que ele não pudesse colocar esse mandado de segurança, que chegou o dia de votar o impeachment dele, que foi o fatídico dia 13 de setembro, uma sexta-feira 13, aqui em Alagoas, 13 de setembro de 1957. Esse dia eu costumo dizer que é um dia peculiar na nossa história e é um dia também terrível para a nossa história, porque é um dia onde a gente tira o significado do que é política, tira o significado do que é conversa e volta para o significado do que é barbárie e violência. Enfim, nesse dia, todo mundo sabia o que ia acontecer. As pessoas saíram de casa assim, já atordoadas. Tem um documentário sobre esse dia do impeachment que tem um menino que estava perto, que sempre ia lá, né, ver os deputados e disseram: menino, vá para casa que hoje a conversa aqui vai ser a cacete. E pode falar isso no YouTube? Espero que sim. Enfim, botaram várias sacas de areias, né, dentro ali do palácio. Os ônibus pararam de circular nesse dia, as escolas estavam fechadas, tá bom? Então, a gente vê fotos nesse dia, que inclusive são bem interessantes, mas ao mesmo tempo ruins, né? Que são de todos os deputados chegando para essa votação com casacos. Em pleno mês, assim, primavera, em Alagoas, de casaco, aquele casaco de frio bem grande. Aqueles casacos eram para esconder armas dentro. Todo mundo que estava ali sabia que aquilo dali ia partir, ia levar para uma agressão. E evidentemente foi o que aconteceu. Em menos de 10 minutos de sessão, depois que todo mundo chegou, já tinham sido disparados mais de 1.200 tiros em 10 minutos. E nesse processo, 9 pessoas ficaram feridas, inclusive morreu o sogro, né, do Muniz Falcão, que era Humberto Mendes, pai da esposa dele, a dona Alba. E esse dia ficou marcado por muita violência. Dizem que horas depois viam a população assim correndo, subindo a igreja da catedral, que próximo, né, de onde foi a votação, que os telefones não pegavam, que a energia nesse dia também não pegava direito, tanto que os jornais, para noticiarem esse fato um dia depois, 2 dias depois, tiveram que fazer de forma manuscrita. E por conta de toda essa violência, obviamente que esse impeachment não foi devidamente votado, né? Tudo foi feito no tiro, não tem episódio mais sangrento aqui em Alagoas. Enfim, é decretada intervenção federal. Juscelino Kubitschek decreta intervenção federal, inclusive. O Muniz Falcão prefere ficar afastado até o momento que ele consegue finalmente colocar esse mandado de segurança e o STF manda ele voltar para o cargo, porque era dele de direito e de fato não tinha acontecido uma grande coisa não para que ele saísse, não tinha esse motivo. Então ele volta aí para o governo em 1958. Essa volta dele para o governo é uma volta bem interessante, porque além daquela batata quente que eu falei que ele pegou de estiagem, imigração, baixa de exportação, agora ele tem diversos opositores políticos, né? Só que ao mesmo tempo ele tem o povo ao lado dele. E esse é um ponto interessante que às vezes a gente subjuga assim na história, mas é um mecanismo mais importante de mudança em um contexto social. E aí, o governo dele ele foi cercado dessa dificuldade financeira, mas que ainda assim ele conseguiu instituir algumas coisas bem interessantes entre 1958 e 1961. Aí eu vou pedir licença de vocês, porque eu vou precisar ler algumas coisas que ele fez, que ele falou em uma carta que ele mandou para a Assembleia Legislativa ao final de 1961. Eu vou deixar essa carta aqui nas referências, porque ela é bem interessante. Então vamos lá. Primeiro que nessa carta ele fala que não há um povo feliz em economia frágil. Essa é uma frase já bem icônica, né? Enfim, em 1959, depois que passa toda essa briga, ele fortalece a questão da Sudene junto com o JK, Investimentos do Nordeste, tendo um representante de Alagoas, a Codeal, bem fixo, né, nas reuniões, porque a gente precisava muito desse investimento federal nesse momento. Ele auxilia aí a DAE, que é de Águas e Energia. E isso vai dar origem ao que a gente chamou por muitos anos de CEAL, de casal, né? Esse é um ponto bem importante que até então eram as companhias, digamos assim. Tem um investimento muito forte aqui na Telasa, em bancos, que é um ponto bem importante. A outra coisa que ele fez, hein? Vou dar uma lida aqui. Isenção de impostos para indústrias pioneiras. Pesquisa em petróleo, ele ajudou muito, né, a patrocinar do modo que pôde, sobretudo no bairro do Tabuleiro e também lá em Jequiá da Praia. Ele fez uma comissão de estrada e rodagem
Então, um perímetro interessante que a gente tem ligando Alagoas a Pernambuco foi durante o governo dele, e esse é um ponto bem interessante. Eu não sei se eu vou deixar aqui a informação certa passando na tela, mas parece que foram 2.000 quilômetros de estrada daqui até lá durante o governo dele. Vou conferir, tá bom? Enfim, o Posto Maravilha, maternidades, essas maternidades, sobretudo assim nos interiores, como o Traipu e Piaçabuçu. A gente vai ter também o Colégio Estadual Humberto Mendes, em Palmeira dos Índios, mas além desse colégio estadual, a gente vê outros investimentos em educação, tanto no ensino primário como no ensino médio, e reforma em algumas escolas que tinham aqui, certo? Então tem muita coisa acontecendo, o que faz com que depois que ele saia do governo, ele consiga voltar a ser deputado. Só que enquanto ele estava lá, né, sendo deputado, aconteceu o quê? A ditadura militar de 64, né, o golpe de 64. E aí, quando tem a eleição de 65, já está vigorando a emenda de número 13. E nesse processo ele ganhou, só que obviamente que como o SNI tinha todas aquelas informações que eu falei sobre ele, de coisas que ele assinou e tal, não iam deixar ele assumir nunca esse cargo, né? Então conseguiram fazer com que ele não assumisse, dizendo que ele precisaria de maioria absoluta, enfim, inventaram um monte de coisa, porque o processo de ditadura é assim, né, gente? Se você não concorda, você vai pro beleléu. E aí ele não voltou a assumir, depois de 65, o cargo de deputado, até porque em 1965 ele está com câncer no fígado e no pulmão bem forte. Inclusive, nas referências, se vocês quiserem dar uma lida, tem trechos de cartas dele mandando para os irmãos, dizendo para ir visitar ele, porque ele tá, assim, bem pior. E aí ele vai morrer no final de 1965 mesmo. Aí uma coisa bem interessante, que o enterro dele, uma das partes do velório, né, na verdade, foi na Igreja Nossa Senhora das Graças, no bairro da Levada, e dizem que tinham mais de 30.000 pessoas para poder se despedir dele. Então é isso, a história dele é uma história bem interessante, como vocês podem ver. É um governo bem peculiar, eu fiquei bem animada em fazer esse vídeo porque foi bem diferente dos outros, né? Esse vídeo não acabou. Por que esse vídeo não acabou? Porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre os sindicatos e sobre o operariado, que assim, foi muito importante nesse período da nossa história. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado um pouquinho da história do Muniz. E fiquem ligados que o próximo vídeo vai ser assim muito, muito massa. Então é isso. Obrigada a você que assistiu até aqui. Segue lá nas nossas redes sociais, né? Curte esse vídeo, encaminha para quem você quer. E até a próxima. Que é o Francisco Pita. Eita. É porque eu queria fechar a janela, porque tá vindo muito barulho de fora. A criança tava calada, velho. Falou gravando, a criança começa. Vou ter que ir de novo do zero. Fala baixo, mulher! No dia 6 de janeiro de 1915, ele vai nascer ali em Ariripina, no Uricuri, no Pernambuco. Ah! Errei.